Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sônia Martins Lopes. Sou trabalhadora voluntária do Lar do Amor Cristão. Atuo às terças-feiras à tarde no atendimento fraterno e sou expositora de sala de aula. Agradeço o convite para desenvolver esta exposição e é um prazer e uma alegria estar aqui para juntos podermos refletir no tema de hoje. E conto com vossas boas vibrações. Antes de começar o desenvolvimento da exposição do tema de hoje, vamos fazer uma prece. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que conosco sempre estão para nos auxiliar. E vamos pedir para que a nossa live transcorra em perfeita harmonia e que tudo fique bem. E vamos pedir a Jesus as bênçãs para o lado do amor cristão, para os nossos lares e estendendo essas bênçãos a toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é reencarnação, início de uma nova jornada. E aí nós vamos pensar. Quando vamos fazer uma viagem longa, costumamos fazer um planejamento. O que vamos levar na bagagem? Depende do clima, roupa de frio, roupa de calor e todas as nossas necessidades. Vamos colocar tudo dentro da mala. Vamos também planejar o que queremos conhecer. Vamos procurar nos precaver quanto às dificuldades que poderemos encontrar, os imprevistos. Planejamos os passeios e as compras dentro daquilo que podemos gastar para não contrair mais dívidas. Pois bem, reencarnar é uma viagem e, para tanto, necessita ser planejada. O que vamos levar na bagagem? Tudo que já conquistamos e que erramos em vidas passadas, os conhecimentos, as experiências adquiridas em todas as nossas existências. Vamos também planejar o que vamos aprender e nos precaver também com os obstáculos que vamos enfrentar. E como vamos gastar a quantidade de energia vital, ou seja, o combustível que trazemos para o tempo de permanência aqui na Terra. Se abusarmos com os nossos maus hábitos, com exagero, de maneira irresponsável, gastaremos mais do que o previsto e faremos novas dívidas. Este planejamento, a doutrina espírita chama de processo reencarnatório, que tem início na espiritualidade, quando já começamos a preparar a nossa bagagem que vamos trazer. Os amigos espirituais dizem que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Porque nós assumimos compromissos
e é o receio de falharmos, de contrairmos novos débitos ao invés de pagar velhos compromissos. Mesmo que o espírito esteja trabalhando na espiritualidade, tem a hora de assumir a responsabilidade de suas faltas, de resgatar as suas dívidas e sair da zona de conforto. E, para tanto, reencarnar. E o que é reencarnação? É o retorno do espírito ao corpo físico. É o ato de nascer novamente em um novo corpo. Este é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita e veio facilitar o entendimento de uma grande parte de ensinos de Jesus que permanecia velada até então. A justiça divina se faz através da reencarnação. É a oportunidade que Deus nos concede para expiar faltas, para aprendermos, para evoluirmos. Reencarnar não é um castigo, não é um vale de lágrimas, mas sim uma bênção para uma nova oportunidade de aprendizado. A Terra é um educandário que nos proporciona progresso intelectual e moral nas incontáveis experiências terrenas. Em cada existência, avançamos um passo, nos aperfeiçoamos. E a lei da reencarnação é muito antiga, de povos muito antigos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, há citações de reencarnação, sobre reencarnação. O princípio da reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Era uma das crenças dos judeus sob o nome de ressurreição. Acreditavam que o homem pudesse voltar a viver, sem saber explicar como isso poderia ocorrer. Diziam ressurreição, o que o Espiritismo chama de reencarnação. Palavra criada por Kardec pela orientação dos espíritos superiores. Caso essa crença de reencarnação tivesse sido um erro, uma superstição, uma fantasia, Jesus a teria combatido, como fez com tantas outras. Muito ao contrário, Jesus colocou como princípio e condição necessária, quando disse em diálogo com o fariseu Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ainda ele insistiu: necessário vos é nascer de novo para entrar no reino dos céus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. E aí nós meditamos sobre essa oportunidade que Deus nos deu. Como que somos tão diferentes? Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, e nos deu o livre-arbítrio. Não privilegiou ninguém, não temos vantagem em relação ao nosso irmão. As escolhas são nossas para desenvolvermos as nossas faculdades e depurarmos nosso espírito. Que caminho seguir? Do mal ou do bem? Não há favoritismo para quem quer que seja. Deus nos ampara com suas leis, as leis divinas, que nos permitem construir valores morais. Nós mesmos criamos as nossas dificuldades ou a nossa libertação. Para facilitar nosso entendimento, quem veio para nos ensinar? Jesus. Além dele nos ensinar, ele exemplificou as leis divinas. E quem melhor absorver este aprendizado, mais depressa progride na escala evolutiva. Portanto, o número de reencarnações sucessivas não é o mesmo para todos os espíritos, porque varia de acordo com o aproveitamento de cada um.
Sem a pluralidade das existências, ou seja, sem muitas existências, não haveria evolução nem progresso, nem individual, nem coletivo. Deus, como bom Pai, deixa sempre porta aberta para os seus filhos, para o arrependimento de nossas falhas anteriores, para reajustes morais, para o perdão. Que Jesus nos disse, perdoar 70 vezes 7. E o Chico Xavier complementou, 70 vezes 7, cada falha nossa. É importantíssimo termos isso em mente, que é um sentimento difícil de conquistar, mas é muito importante e necessário. Jesus nos deu a oportunidade de voltar para exercitarmos sentimentos de fraternidade, nos livrar de ressentimentos, de mágoas, do orgulho, do egoísmo. Depende de nós. Cada um de nós traz a sua bagagem espiritual. Lembra que eu falei do planejamento que trazia na bagagem? Com as experiências vividas em outras existências. Trazemos nossas conquistas morais, nosso patrimônio moral. Tudo está registrado em nossa consciência espiritual. Lá está o nosso currículo. André Luiz, o instrutor espiritual de Chico Xavier, diz assim: nossa consciência é nosso juiz. E quantas vezes nós já não escutamos assim, alguém dizer: põe a mão na consciência, veja o que você fez, reflita. Porque aí nós vamos pensar o que fizemos. Conforme assimilamos as leis divinas, vamos aumentando a responsabilidade por nossas faltas. Nos cobramos mais e reconhecemos com mais facilidade os nossos erros. Portanto, nós somos semelhantes, mas não iguais, porque depende do aproveitamento, do esforço individual. Cabe a cada um aproveitar as oportunidades, um mais lentamente, outro mais rapidamente, mas todos somos amparados com a ajuda divina, que nos oferece os meios, as ferramentas para resgatarmos os nossos desafios e conquistarmos nossa evolução. Somos igual alunos, uns mais aplicados, outros negligentes, estamos em aula de reforço. Mas se aqui estamos, é porque ainda temos muito que aprender. As dificuldades que enfrentamos, sejam físicas, materiais, morais, são importantes para reconhecermos que tudo que Deus nos oferece é o que mais necessitamos, embora muitas vezes surja dúvida e revolta. Quem nunca escutou, ou nunca falou, ou nunca pensou? Porque tudo eu, Deus esqueceu de mim, tudo acontece comigo. É porque nós não sabemos o problema do outro, nós estamos vivendo o nosso. E sempre deixamos de lado o problema do outro. Ao conhecer a lei da reencarnação, passamos a compreender todos os problemas e desigualdades. Exemplo, condições sociais. Uns abastados, outros privados até do necessário para a sobrevivência. Aptidões intelectuais, morais, pessoas que têm muitos conhecimentos, e que a gente costuma falar, já nasceu sabendo, já trouxe na bagagem espiritual todo esse conhecimento. E às vezes tem outros que têm que se esforçar para aprender. Uns têm valores morais, desde pequeno a gente nota a retidão moral da pessoa, e outros fraquejam. As doenças congênitas, as mortes prematuras,
Os conflitos familiares, as convivências muito difíceis e uns sem números de fatos que, com o conhecimento do processo reencarnatório, podemos entender. São as dificuldades, os obstáculos necessários para valorizarmos a vida, tudo que temos e tudo que somos, e que nos proporciona o progresso intelectual e moral. Seria impossível assimilar tudo numa única existência, por isso, as sucessivas reencarnações. Vamos, desencarnamos e voltamos, reencarnamos em um mesmo planeta ou em outros planetas, até alcançarmos a perfeição. São muitas as moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Somente não reencarnamos mais quando nos tornamos espíritos puros. Quando desencarnamos, vamos para a erraticidade, somos espíritos errantes. Podemos ir às zonas inferiores ou mais elevadas, conforme nosso progresso moral. Mas vamos continuar aprendendo, estudando, trabalhando e somos sempre amparados por espíritos socorristas que nos auxiliam para melhorarmos cada vez mais. Normalmente, o espírito permanece no plano espiritual por um período mais ou menos longo, de acordo com seu estado evolutivo e as suas necessidades reencarnatórias. Os espíritos que falhou aqui a internet, me desculpe. Então, os espíritos informam que o tempo de duração desses intervalos pode variar de alguns anos a alguns milhares de séculos. Bons ou maus, contamos com a misericórdia divina para continuar. E por isso, Jesus nos advertiu: e cada um receba segundo as suas obras. Que é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Lembra que a nossa companheira Selma, a semana passada, falou sobre esse assunto? A lei de ação e reação é uma lei divina que rege todos os elementos que compõem o universo. É um mecanismo de toda evolução universal, tendo por causa primeira Deus. E a lei de causa e efeito é a lei que vem associada à lei de reencarnação, e delas não conseguimos nos esquivar. Estão juntas, parceiras, porque não há efeito sem causa. Na natureza não existe efeito sem causa. A febre é um efeito, a causa está numa doença, numa infecção. O trovão é o efeito do relâmpago, de uma carga elétrica. A dor é o efeito de uma complicação que podemos ter. Então, a lei de reencarnação associada à lei de causa e efeito é fruto dos nossos momentos de vidas passadas. Vivemos os efeitos hoje, nesta encarnação, de uma causa que ficou em vidas passadas ou efeito de uma causa desta presente reencarnação, algo desta presente reencarnação. Nessas duas leis se ajustam todas as infrações que cometemos à lei divina. Todo o mal que causamos, assumimos a responsabilidade do que fizemos. Teremos que resgatar o mal através de nossas provas e expiações. Eu me lembrei agora que no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec traz relatos, depoimentos de muitos espíritos. Fica a dica, dá uma olhadinha lá. É muito interessante esse aprendizado, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Colhemos o que plantamos e vamos responder por nossos erros e acertos perante a contabilidade divina. Mas também, pela misericórdia divina,
Todos nós temos oportunidade de retornar ao corpo físico para reajustes, para progredir em todos os segmentos da vida. Retornamos para um novo recomeço e com a bênção do esquecimento temporário de vidas passadas. É uma bênção, porque senão nós nos desequilibraríamos se soubéssemos o que nós fomos, o que nós fizemos, as pessoas que convivem conosco, que confusão, né? Olha a bênção divina. Nada fica oculto da justiça divina e a ajuda espiritual nos ampara sempre, mas é necessário que também nos esforcemos para nos livrar de todo o mal. Tem aqui outro ensinamento de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ficar sentado esperando, sem fazer nada, não vamos conseguir nada. É igual aluno que não estuda, fica só rezando e acha que vai ser promovido. Agora, o aluno que estuda, ele pode ficar nervoso, aí ele faz a oração e os amigos espirituais vêm porque ele estudou e eles movimentam para que ele possa recuperar a calma e ter a memória reativada, não é? Lembrando que a justiça divina não condena nenhum filho ao sofrimento eterno. Ninguém vai ficar sofrendo eternamente. Temos muitas chances para aprender. Deus nos mostra os caminhos. Caminhar é por nossa conta e risco. Fizemos dívidas e vamos acertar as contas através das provas e expiações. O boleto chega. Tem uma hora que ele chega, né? E que são provas? São todas as dificuldades que vamos enfrentar para vencer as experiências em que falimos. São provas para a nossa evolução e, se superadas, nos trarão fortalecimento espiritual, moral, conhecimento, vão nos ajudar a burilar nossos sentimentos, corrigir comportamentos que pudemos ter prejudicado outras pessoas, vão nos ajudar a valorizar a vida. São dificuldades que dependem do nosso empenho para superar. E necessitamos do quê? De vontade, porque a vontade é a alavanca que impulsiona a realização. É a reforma íntima. E o que são expiações? São provas mais difíceis, às vezes compulsórias, por ações graves cometidas, por delitos graves, pelo mau uso do livre-arbítrio, escolhas erradas. Orai e vigiai, disse Jesus. Orar, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo auxílio, força, coragem. E vigiar. Vigiar nossa maneira de ser, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. A humanidade está passando por uma prova coletiva muito difícil, não é? Toda a humanidade está enfrentando. É uma prova coletiva difícil, que com certeza, daqui a um tempo, nós vamos ver o quanto de benefícios trará para a evolução do planeta Terra, que está passando por uma mudança de mundo de expiação de provas para a regeneração. Vamos ter paciência, fé, coragem e pedir a Deus que nos auxilie. Então, a quitação de nossas dívidas pode ser feita através da dor ou pela prática do bem. Pela dor, é o inconformismo com as dificuldades enfrentadas, a revolta, lamentação, e que pode levar ao desequilíbrio emocional, aumentando ainda mais a dificuldade de enfrentar, né? Aumentando assim o grau de dificuldades para superar nossas provas. Aumentamos o grau de aflições e sofrimento. E pela prática do bem, é enfrentando os problemas com resignação, com compreensão, auxiliando com exemplos de amor, de fé, não esmorecendo.
Quantas pessoas que, mesmo enfrentando vários tipos de dificuldades, não lhes falta fé, esperança, serenidade, alegria, ainda assim procuram auxiliar outras pessoas. O que muitas vezes dizemos dor é a bênção que pode recuperar o espírito, promovendo a sua libertação, ajuda na reconstrução espiritual. É a luz para o espírito evoluir. E às vezes em uma reencarnação, o espírito evolui, valendo por muitas reencarnações. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, tem uma frase muito interessante. Vamos refletir sobre ela. Quando a justiça divina chega para acertos de contas e nos encontra no serviço incessante do bem, adia cobrança por tempo indeterminado. Obtemos acréscimo de misericórdia, porque Deus é misericordioso e Ele vai atrás de todas as suas ovelhas desgarradas. Ninguém fica para trás. Agora vamos refletir como é feito o planejamento da volta do espírito. Em cada colônia espiritual há um departamento de planejamento de reencarnação, visando o planejamento de novas reencarnações. Espíritos chamados de construtores, espíritos elevados, cuidam dos detalhes a favor do espírito para a nova experiência. Desde o modelo do corpo físico ideal para o êxito em suas provas, o mapa das provas pelas quais o espírito deverá passar, etc, etc. Conforme a necessidade das provas e os compromissos assumidos em que falhou anteriormente. Manuel Filomeno de Miranda, um grande médium baiano e divulgador da doutrina espírita, no livro Fronteiras da Loucura, ele diz o seguinte: cada qual renasce nem sempre onde merece, mas onde os fatores, as condições são-lhe propícias ao avanço. Estamos em viagem de crescimento espiritual e não em viagem de turismo. Vamos pensar nisso. É trabalhar, aprender, evoluir, auxiliar. E grande percentagem das reencarnações aqui na Terra se processa em padrão comum. Em média geral, pela média moral dos espíritos reencarnados aqui na Terra, nem altamente bons, nem conscientemente maus, a reencarnação é padronizada. Os espíritos sabem, estão conscientes do que vão enfrentar para adquirir equilíbrio, valores morais e reerguimento espiritual para evoluir. E há também espíritos que já possuem essa firmeza, essa conscientização dos seus erros e arrependimento verdadeiro, sincero, com interesse em melhorar e se redimirem. Esses espíritos são auxiliados por intercessão de espíritos superiores a acrescentarem mais provas. Pedem mais provas, além das programadas, para que não haja possibilidade de errarem novamente. Cada um sabe dos seus pontos fracos, né? E há também os casos que o corpo físico pode ser imposto, da mesma maneira que as provas que vai enfrentar. Quando o espírito não tem conhecimento ou não sabe avaliar o que lhe pode ser melhor para abreviar o seu sofrimento moral. No livro Missionários da Luz, de autoria espiritual de André Luiz, psicografado pelo Chico, há relatos de processos reencarnatórios. André Luiz diz que não existe dois reencarnes iguais e nem dois desencarnes iguais. E lá, nesse livro, André Luiz nos dá um aprendizado muito importante. Então, uma dica, dá uma olhadinha lá, todo mundo vai gostar. Aí nós falamos assim, como ocorre a ligação entre o
corpo e o espírito. Para entendermos como ocorre, nós vamos entender como nós somos. Nós, encarnados aqui na Terra, somos constituídos de espírito, corpo espiritual, perispírito e corpo físico. Nós somos 3 em 1, estamos na vantagem. O que é o espírito? Espírito é o ser inteligente do universo, é imortal e indestrutível. Na questão 88 do livro dos Espíritos, eles dizem assim, que para nós compreendermos, uma linguagem que eles estão pondo para nós compreendermos, o espírito é uma chama, é um clarão, uma centelha etérea, corpo etéreo, abstrato. Corpo físico é constituído de matéria densa, formada por elementos da natureza, retirados do fluido universal. Perispírito, ou corpo espiritual. Perispírito foi um nome que Kardec deu ao corpo espiritual, porque peri, em grego, quer dizer em torno. E perispírito, o perispírito, o corpo espiritual fica em torno do espírito. Corpo espiritual é o envoltório do espírito, é a vestimenta. É como se fosse vestindo o espírito. Ele não se separa do espírito nem antes e nem depois da morte. É formado de fluido semimaterial, substância vaporosa que o espírito tira do fluido universal de cada planeta, aonde quer que ele esteja. Então, o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico e é ligado ao corpo através de um laço fluídico, também chamado de cordão prateado, que permanece assim ligado até o desligamento da morte do corpo físico. Funciona como um transmissor que envia ao corpo físico as ordens do espírito. A voz de comando é do espírito e o corpo físico executa. Quem transmite o comando é o perispírito. É lindo demais, não é? Então, agora nós já estamos de mala pronta, nós já tudo planejado, vamos retornar. Ao retorno. Antes da fecundação do óvulo, o espírito reencarnante já sofre uma atuação magnética com auxílio de espíritos superiores encarregados desse trabalho. O espírito vai perdendo a consciência, como num processo de hibernação. Depois da união celular, o momento da concepção, um laço fluídico, o perispírito, liga o espírito ao óvulo. Desde o momento da concepção, já tem um espírito ali ligado. À medida que o feto se desenvolve, o laço fluídico vai encurtando. O espírito, através do seu perispírito, se une ao corpo físico molécula a molécula, podendo-se dizer que ele se enraiza ao corpo físico como uma planta na terra. E ele vai tomando a forma do corpo em formação. A união do corpo e do espírito se completa no nascimento, quando o espírito vem à luz, início de uma nova jornada. E quem vai nos receber quando chegamos aqui? O Chico Xavier dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nosso lar é nossa primeira escola e a família que nos recebe é composta de antigos companheiros de jornada. Nós já nos unimos por laços fluídicos e agora vamos nos unir aos laços de família. Na família que se processam os reajustes necessários ao espírito em evolução, transformando inimigos e às vezes seculares em irmãos queridos, através do perdão. Perdoar 70 vezes 7. Por isso a recomendação de Jesus. Encontraremos familiares que nos darão forças e nos ajudarão. E encontraremos também adversários do passado, a quem chamaremos de pai, mãe, irmãos, avós, tios, etc. Sempre na oportunidade para reconciliação e resgate. Uns auxiliando os outros. Para uns,
serve de prova e para outros o meio de progredir. Que Jesus nos auxilie a sairmos desta jornada melhores do que aqui chegamos, entendendo que só o amor cobre uma multidão de pecados. E nós dizemos: perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar aos nossos devedores. Que assim seja. Acredito que muitas pessoas gostariam de fazer uma porção de perguntas. Então eu convido a todos a fazerem os cursos do Lar do Amor Cristão. Ainda estamos online, mas vamos estudar sobre a doutrina espírita, sobre o mecanismo da mediunidade, sobre o Evangelho de Jesus. Vejam lá, se inscrevam no site, para que possamos tirar as nossas dúvidas e aprender cada vez mais. E assim, agradecidos, vamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para a prece de encerramento. Senhor Jesus, nos auxilie, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e pedindo as suas bênçãos. Vamos vibrar intensamente pela paz do mundo, por toda a humanidade, formando, através dos nossos pensamentos, uma corrente imensurável de luz. E vamos assim envolvendo todo o globo terrestre, pedindo aos mentores espirituais, aos espíritos amigos, às correntes do espaço, que auxiliem todos os dirigentes de todas as nações, todos os povos, que os governantes possam agir com amor, sabedoria, justiça. Nos ajude, Senhor, para que essa pandemia possa ser combatida, envolvendo os médicos da terra, os cientistas e todos envolvidos neste trabalho de auxílio para trazer um medicamento que possa realmente acabar com essa pandemia. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor Jesus. Vamos nesse instante envolver o Lar do Amor Cristão, a sua diretoria, os trabalhadores, os funcionários, os assistidos do Lar do Amor Cristão e todos que se ligam à nossa casa com pedido de apoio, de auxílio, que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar. Vamos pedir para todos os doentes do corpo e da alma, todos que estão passando por dificuldades de todas as ordens, moral, material, de saúde. Que Jesus abençoe a todos. E vamos agora vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos mentalizar Jesus entrando pela porta principal da nossa casa, levando muita luz, muita paz e muita tranquilidade a todos nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos assim continuar unidos pelo amor e pela amizade. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Jesus. Boa noite a todos. Fiquem em paz.